Saia daqui. Você não percebe que eu posso fazer de você a maior estrela da Broadway? Darryl F. Zanuck a Harvey Weinstein. Hollywood tem uma longa história de abuso de poder. Embora a indústria tenha feito progressos em expor esses predadores, as cicatrizes permanecem. Aqui estão os 19 antigos atores de Hollywood que se provaram predadores. Darryl F. Zanuck. O lendário produtor Darryl F. Zanuck é lembrado por suas conquistas cinematográficas, mas seu legado está irremediavelmente manchado por seu comportamento predatório nos bastidores. Zanuck não era apenas uma potência de criatividade. Ele também era notório por sua exploração sistemática de jovens atrizes, tratando-as como objetos descartáveis em sua rotina diária. De acordo com Maryse Harris em The Zanucks of Hollywood, The Dark Legacy of an American Dynasty, Zanuck orquestrava um ritual de reuniões no sofá do casting que aconteciam como um relógio em seu escritório com painéis verdes. Todos os dias, pontualmente às 4 horas da tarde, o estúdio Fox Century City encerrava suas atividades, efetivamente colocando os negócios do cinema em pausa. Os funcionários sabiam exatamente por que isso ocorria, mas ninguém ousava desafiar ou interromper. Através de uma passagem subterrânea secreta, Zanuck escoltava uma jovem, geralmente uma aspirante à atriz desesperada por sua grande chance, até seu escritório particular. Lá, longe de olhares curiosos, mas sob o peso de uma cumplicidade não dita, essas atrizes eram coagidas a situações comprometedoras. Zanuck via esses encontros como nada mais do que pausas prazerosas, tratando-os com a mesma indiferença casual de um jogo de polo ou um almoço tranquilo. O que é ainda mais perturbador é o quão normalizadas suas ações eram na indústria. Todos no estúdio estavam cientes de sua rotina, mas seu comportamento era protegido por uma cultura de silêncio e cumplicidade. As mulheres, muitas vezes sem poder diante de uma influência tão avassaladora, estavam presas pela esperança de que suportar os avanços de Zanuck pudesse levar a um papel ou oportunidade de carreira. Apesar de suas ações, Zanuck foi celebrado como um visionário, chegando a ganhar o prestigioso prêmio Thalberg em 1937. A ironia de seu sucesso é agravada pelo fato de que, durante essa mesma década, o termo casting couch entrou para o vocabulário de Hollywood, um reconhecimento sombrio do abuso que se tornou endêmico na indústria. Louis B. Mayer. Quando pensamos na era de ouro de Hollywood, um nome que inevitavelmente vem à mente é Louis B. Mayer, o cofundador da Metro-Goldwyn-Mayer, ou MGM. Conhecido por criar alguns dos filmes mais icônicos e lançar inúmeras estrelas, o legado de Mayer na indústria cinematográfica é inegavelmente grandioso. Mas por trás do brilho e do glamour, há um lado mais sombrio em sua história que vale a pena explorar. Então, Louis B. Mayer era um predador? Vamos mergulhar nos detalhes. Primeiramente, Louis B. Mayer exercia um enorme poder na Metro-Goldwyn-Mayer. Ele era o chefe que decidia tudo, não apenas sobre quais filmes seriam feitos, mas também sobre a vida pessoal das atrizes que trabalhavam sob seu comando. Imagine ter alguém controlando não apenas sua carreira, mas também sua imagem pública e até suas escolhas pessoais. Esse tipo de controle pode criar um ambiente realmente tóxico, e foi exatamente isso que muitas das mulheres na MGM experimentaram. Pegue Judy Garland, por exemplo. Ela era uma das maiores estrelas da MGM, mas trabalhar sob o comando de Mayer era tudo menos fácil. Embora Judy nunca tenha acusado Mayer diretamente de má conduta sexual, ela frequentemente falava sobre a atmosfera opressiva na MGM. A pressão constante e a falta de liberdade pessoal contribuíram para suas lutas contra o abuso de substâncias e problemas de saúde mental. Não se tratava apenas dos filmes. Era sobre como Mayer gerenciava as vidas de suas estrelas de uma maneira que as deixava se sentindo presas e exploradas. Então, a Shirley Temple, a estrela infantil favorita de todos. Shirley não acusou Mayer especificamente de comportamento inadequado, mas compartilhou algumas experiências desconfortáveis do seu tempo na MGM. A jovem Shirley enfrentou situações em que executivos do estúdio se comportaram de forma inadequada, criando um ambiente em que jovens atrizes se sentiam vulneráveis e impotentes. Essas histórias descrevem um ambiente de trabalho onde os limites pessoais eram frequentemente ignorados, em grande parte devido à liderança de Mayer. Mas não foram apenas Judy e Shirley. Muitas atrizes falaram sobre como a MGM, sob o comando de Mayer, promovia uma certa imagem que frequentemente levava a práticas intrusivas e manipuladoras. Não era sempre abertamente sexual, mas o controle constante e a pressão criavam uma atmosfera onde a exploração poderia facilmente enraizar-se. Imagine estar em um lugar onde cada movimento seu é monitorado e controlado, tornando incrivelmente difícil se opor a um tratamento injusto. Walt Disney. Walt Disney, o icônico criador por trás de personagens e histórias amadas, foi póstumamente escrutinado por alegações
de comportamento inadequado em relação às funcionárias. Vários ex-funcionários denunciaram que a Disney exibiu comportamento dominador e às vezes coercitivo no local de trabalho. Um relato notável vem da animadora Retta Scott, que trabalhou de perto com a Disney nos primeiros dias do estúdio. Embora Scott nunca tenha acusado Disney de má conduta flagrante, ela descreveu um ambiente onde as funcionárias muitas vezes se sentiam pressionadas a se conformar aos exigentes padrões da Disney, às vezes à custa do seu conforto pessoal e limites. Além disso, algumas biografias e documentários insinuaram a natureza possessiva de Disney em relação ao seu trabalho e às mulheres que trabalhavam com ele, sugerindo que seu foco intenso poderia, às vezes, obscurecer os limites profissionais. No entanto, provas concretas ou casos específicos de má conduta permanecem limitados, e muitas dessas alegações são baseadas em recordações pessoais e interpretações da complexa personalidade de Disney. Buddy Adler. Joan Collins teve sua própria experiência intensa com o infame casting couch, quando fez audição para o icônico papel título em Cleópatra. Na época, Collins já estava causando impacto em Hollywood e era considerada a principal candidata para o papel. No entanto, o que deveria ter sido um momento decisivo em sua carreira transformou-se em uma provação desgastante que expôs o lado obscuro da indústria cinematográfica. Collins perdeu o papel para a deslumbrante Elizabeth Taylor, e o motivo não era apenas sobre quem poderia entregar as falas melhor, ou quem tinha um poder de estrela maior. Era algo muito mais pessoal e perturbador. A verdadeira razão pela qual Joan Collins não conseguiu o papel, ela se recusou a ser gentil com Buddy Adler, o chefe executivo da 20th Século Fox. Agora, ser boazinha não era nada mais que um eufemismo mal disfarçado para algo muito mais sinistro. Buddy Adler, um executivo poderoso do estúdio, era conhecido por suas táticas manipuladoras para garantir papéis e avançar seus projetos. Neste caso, suas expectativas eram claras. Para garantir o papel cobiçado, esperava-se que Joan Collins cumprisse com suas demandas inadequadas. Mas Collins, mantendo-se firme em sua integridade e autorrespeito, traçou uma linha clara. Eu comecei a chorar e saí correndo do escritório dele. Ela relembrou em suas memórias, mostrando sua recusa em ser comprometida por um papel que merecia. O comportamento de Adler exemplificava a cultura predatória que era desenfreada na indústria, onde ambição e oportunidade frequentemente vinham à custa da dignidade e segurança pessoal. A experiência de Joan Collins não foi apenas um revés pessoal. Foi um exemplo evidente do abuso sistêmico que inúmeras mulheres enfrentaram nos bastidores. A coragem de Collins de se opor às demandas inadequadas de Adler é um testemunho de sua força e resiliência. Ao recusar sucumbir à pressão, ela não apenas preservou sua própria integridade, como também destacou a necessidade de mudança no ambiente tóxico de Hollywood. Sua história serve como um poderoso lembrete da importância de falar contra o abuso e defender uma indústria mais segura e respeitosa para todos os talentos aspirantes. Roman Polanski. Roman Polanski, celebrado por suas obras-primas cinematográficas como O Bebê de Rosemary e Chinatown, é uma das figuras mais divisoras na história de Hollywood. Apesar de seu talento inegável como cineasta, seu legado foi ofuscado pelas revelações horríveis de seu comportamento predatório, que deixaram uma mancha duradoura em sua carreira e reputação. O incidente mais infame ocorreu em 1977, quando Polanski, então com 43 anos, foi acusado de drogar e agredir sexualmente uma aspirante à atriz de 13 anos, Samantha Gailey, mais tarde Geimer, na casa do ator Jack Nicholson. Polanski havia prometido a Geimer uma sessão de fotos glamurosa, mas o encontro rapidamente se transformou em um pesadelo. Depois de dar-lhe champanhe e um sedativo, Polanski prosseguiu para assediá-la, ignorando suas recusas repetidas. O caso chocou o mundo, expondo o lado obscuro de uma indústria que frequentemente ignorava o comportamento de suas figuras mais poderosas. Polanski foi preso e inicialmente se declarou culpado por relações sexuais ilegais com uma menor como parte de um acordo judicial. No entanto, antes que a sentença pudesse ser dada, ele fugiu dos Estados Unidos, temendo uma punição mais severa do que a inicialmente acordada. Ele vive no exílio desde então, principalmente na França, onde continua a evitar a extradição. Apesar de um mandado de prisão internacional e a indignação global que suas ações provocaram, Polanski manteve sua liberdade, protegido pelos sistemas legais de certos países e por seu status como um artista celebrado. O que torna o caso de Polanski ainda mais controverso é o apoio contínuo que ele recebeu de segmentos da indústria cinematográfica. Ao longo dos anos, ele continuou a trabalhar ganhando prêmios prestigiosos, incluindo um Oscar por O Pianista em 2003, causando
protestos e debates acalorados sobre separar a arte do artista. Enquanto alguns defendem seu trabalho, outros argumentam que homenageá-lo perpetua uma cultura de impunidade para indivíduos poderosos. Para Samantha Geimer, as cicatrizes daquele dia persistem por décadas, apesar de suas tentativas de seguir em frente. Ela perdoou publicamente Polanski e criticou a exploração de sua história pela mídia. Mas sua aprovação continua sendo um lembrete marcante das vulnerabilidades que os jovens talentos enfrentam na indústria do entretenimento. As ações de Polanski e as consequências subsequentes tornaram-se um símbolo dos problemas de longa data de Hollywood, com poder, privilégio e responsabilidade. Victor McLaglen. Victor McLaglen, um ator vencedor do Oscar conhecido por seus papéis em filmes como The Informer e The Quiet Man, foi alvo de alegações de má conduta sexual agressiva. Várias mulheres que trabalharam com McLaglen vieram a público com histórias que descrevem seu comportamento dominador e, às vezes, agressivo, tanto dentro como fora do set. Esses relatos sugerem que McLaglen usou seu charme e autoridade para manipular e intimidar colegas do sexo feminino, criando um ambiente de trabalho desconfortável e hostil. Embora essas alegações tenham sido discutidas em várias biografias e entrevistas com ex-colegas de elenco, evidências concretas ou ações legais contra McLaglen são limitadas. Mesmo assim, esses relatos pessoais contribuem para uma compreensão mais nuançada e crítica de seu caráter, além de sua persona na tela. Michael Winner. Até lendas vencedoras do Oscar não foram poupadas das práticas tóxicas de Hollywood. Dame Helen Mirren, um nome sinônimo de graça e talento, tem sido vocal sobre suas próprias experiências angustiantes na indústria. Em 1964, com a tenra idade de 19 anos, Mirren enfrentou uma audição humilhante e degradante com o diretor Michael Winner, uma figura que mais tarde se tornaria notória por seus métodos controversos. Durante a audição, Mirren foi instruída por Winner a exibir seu corpo, uma diretiva que a deixou sentindo-se exposta e objetificada. "Eu fiquei mortificada", contou Mirren, descrevendo a experiência como insultante e degradante. Isso não foi apenas um incidente isolado. Foi emblemático das dinâmicas de poder que permitiam que diretores como Winner abusassem de sua autoridade sobre jovens atrizes aspirantes. Michael Winner, conhecido por seu trabalho posterior em filmes como Desejo de Matar, tinha a reputação de ser um diretor exigente e frequentemente autoritário. Suas ações durante a audição de Mirren não foram apenas um reflexo de sua má conduta pessoal, mas também um sintoma de uma indústria que rotineiramente priorizava os egos e desejos masculinos em detrimento do bem-estar e consentimento das atrizes. Winner mais tarde tentou minimizar a gravidade do incidente, alegando que estava apenas seguindo ordens de um agente de elenco. A experiência de Mirren com Winner faz parte de um padrão mais amplo de comportamento predatório em Hollywood, onde jovens atrizes eram frequentemente pressionadas a se colocar em posições comprometedoras na busca por suas carreiras. Esses encontros não apenas afetaram suas trajetórias profissionais, mas também tiveram impactos duradouros em suas vidas pessoais e autoestima. A coragem de Mirren em falar destaca a necessidade urgente de responsabilização e mudança sistêmica na indústria do entretenimento. Bill Cosby. A queda de Bill Cosby é uma das histórias mais chocantes de Hollywood. Antes amado como o pai da América no The Cosby Show, Cosby foi um comediante e ator querido por mais de 5 décadas. Mas por trás dos sorrisos e risadas, uma verdade sombria estava escondida. Desde os anos 1960, mulheres começaram a apresentar acusações sérias contra Cosby. Disseram que ele as drogou e assediou, usando sua fama e charme para ganhar sua confiança. Durante anos, essas histórias foram mantidas em silêncio, enterradas sob sua carreira de sucesso e forte imagem pública. Muitas mulheres permaneceram em silêncio por medo de perder seus empregos, enfrentar represálias ou não serem acreditadas. A situação mudou em 2014 quando o comediante Hannibal Buress acusou publicamente Cosby de agredi-lo. Este movimento corajoso encorajou muitas outras mulheres a compartilharem suas próprias experiências. De repente, uma onda de testemunhos revelou um padrão consistente de abuso por Cosby. Essas mulheres descreveram como Cosby drogava suas bebidas, tornando-as vulneráveis e incapazes de resistir a seus avanços. O foco da mídia se intensificou e as histórias já não podiam ser ignoradas. Em 2018, Cosby foi condenado por agressão sexual, marcando um momento significativo na luta contra a má conduta sexual em Hollywood. Este caso mostrou como pessoas poderosas podiam esconder seus crimes por anos, mas também como é importante falar e buscar justiça. A história de Bill Cosby é uma dura
Lembrete dos problemas profundos em Hollywood. Destaca a necessidade de mudanças para proteger todos do abuso e garantir que ninguém esteja acima da lei. A luta por justiça continua, inspirada pela coragem daqueles que se manifestaram. Kirk Douglas. Lana Wood, a irmã mais nova de Natalie Wood, fez algumas alegações chocantes em seu novo livro, Little Sister. Ela diz que em 1955, Kirk Douglas, o lendário ator, agrediu sexualmente sua irmã quando Natalie tinha apenas 17 anos. Isso teria acontecido depois que a mãe de Natalie, Maria, arranjou um encontro com Douglas no famoso Chateau Marmont, em Los Angeles. Por quê? Maria acreditava que isso poderia ajudar a carreira de Natalie. Lana, que tinha apenas 8 anos na época, lembra que sua irmã voltou para o carro parecendo visivelmente chateada e desalinhada. Natalie nunca explicou o que aconteceu na época. Mas anos depois, ela teria confidenciado a Lana dizendo: "Ele me machucou, eu estava apavorada." Apesar disso, tanto Natalie quanto sua mãe decidiram não falar, temendo que isso arruinasse a carreira de Natalie. Agora, Michael Douglas, filho de Kirk, manteve sua resposta breve, dizendo: "Que ambas descansem em paz." Vale mencionar que rumores sobre este incidente circulam há anos. Na verdade, quando Kirk Douglas faleceu em 2020, o nome de Natalie Wood começou a ser tendência no Twitter. Parece que o público nunca esqueceu aqueles sussurros. Quanto a Natalie, ela é lembrada por papéis icônicos em Juventude Transviada e Amor, Sublime Amor. Mas sua vida terminou tragicamente em 1981, durante um misterioso acidente de barco. Seu marido, Robert Wagner, sempre negou envolvimento. Mas Lana Wood ainda acredita que ele teve um papel na morte de Natalie. Alfred Hitchcock. Conhece Alfred Hitchcock, certo? O cara por trás de clássicos como Psicose e Janela Indiscreta. Uma verdadeira lenda no mundo do cinema. Mas aqui está algo que você talvez não saiba sobre ele. Por trás de todo aquele suspense e direção icônica, Hitchcock tinha um lado bastante sombrio, especialmente no que dizia respeito a como ele tratava as atrizes que trabalhavam com ele. Pegue Tippi Hedren, por exemplo. Ela estrelou nos filmes dele, Os Pássaros e Marnie, e ela foi bastante aberta sobre suas experiências no set. Tippi falou sobre como Hitchcock não estava apenas a dirigindo, ele estava controlando a vida dela. Imagine estar em um set de filmagem e sentir que o diretor está te isolando de todos os outros, fazendo você se sentir presa. Foi exatamente isso que Tippi descreveu. O comportamento de Hitchcock não era apenas assustador, era absolutamente manipulador. Ele a mantinha afastada do resto do elenco e da equipe, tentando exercer um nível de controle doentio sobre ela, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. E não era apenas com Tippi. Outras atrizes se manifestaram com histórias semelhantes, retratando um diretor que usava seu poder para explorar aqueles ao seu redor. Estamos falando sobre manipulação emocional, criando uma atmosfera onde você tem medo de se expressar e aproveitando seu status em Hollywood para manter as coisas em silêncio. É como se ele tivesse construído essa fortaleza de autoridade que tornava quase impossível alguém se opor a ele. O que é louco é que, apesar de todas essas sérias alegações, a reputação de Hitchcock como gênio do cinema não foi realmente abalada aos olhos do público. As pessoas ainda celebram seus filmes sem realmente investigar o que acontecia nos bastidores. Mas, com movimentos como o movimento Me Too trazendo essas histórias à tona, tem havido um impulso para reexaminar seu legado. É um lembrete de que, às vezes, o glamour e a fama podem esconder realidades bem sombrias. Charlie Chaplin. Você provavelmente já ouviu falar de Charlie Chaplin, a lenda do cinema mudo conhecido por seu adorável personagem, The Tramp. Seus filmes trouxeram alegria para milhões, e ele ainda é celebrado como uma das maiores figuras do cinema. Mas por trás daquele bigode charmoso e chapéu coco, Chaplin tinha um lado muito mais complicado e sombrio, especialmente quando se tratava de seus relacionamentos com mulheres jovens. Pegue o caso de Joan Barry, por exemplo. No final da década de 1940, Joan veio a público, acusando Chaplin de ser o pai de seu filho fora do casamento. Naquela época, ter um filho fora do casamento era um escândalo sério, especialmente para alguém tão proeminente como Chaplin. A situação escalou para um processo de paternidade altamente divulgado. Chaplin negou veementemente as alegações, e o caso se arrastou por anos, lançando uma longa sombra sobre sua vida pessoal. Mesmo que o tribunal eventualmente tenha decidido a seu favor, o dano à sua reputação já estava feito. Muitos o viam como um galanteador charmoso que não conseguia controlar seus assuntos pessoais. Mas Joan Barry não foi a única. Havia sussurros e rumores sobre os relacionamentos de Chaplin com mulheres muito mais jovens ao longo de sua carreira. Críticos e alguns biógrafos apontaram que seu charme muitas vezes beirava a manipulação, especialmente
especialmente com atrizes que estavam ansiosas para deixar sua marca em Hollywood. Esses relacionamentos não eram apenas casos casuais, muitas vezes envolviam desequilíbrios significativos de poder, com Chaplin usando seu status e influência para manter o controle. Outra figura controversa foi a atriz Una O'Neill, com quem Chaplin se casou quando ela tinha apenas 18 anos e ele 54. Embora o casamento tenha durado mais de 2 décadas e produzido 8 filhos, alguns questionaram a dinâmica do relacionamento, dado a diferença de idade e a presença dominante de Chaplin na vida dela. Foi uma história de amor genuína ou houve um elemento de dominação que ofuscou a parceria deles? Apesar destes aspectos preocupantes, o legado de Chaplin no cinema permanece em grande parte intocado aos olhos do público. As pessoas ainda lotam seus filmes e celebram suas contribuições para a arte da narrativa. No entanto, essas controvérsias pessoais nos lembram que mesmo nossos ícones mais amados podem ter lados profundamente falhos e problemáticos. À medida que continuamos a reavaliar figuras históricas através de uma lente moderna, a história de Chaplin serve como um lembrete de que talento e charme não desculpam comportamentos antiéticos. Woody Allen. Provavelmente você já ouviu falar de Woody Allen, um cineasta renomado conhecido por clássicos como Annie Hall e Manhattan. Seu trabalho lhe rendeu inúmeras honrarias, incluindo vários prêmios da Academia. Mas nos bastidores, Woody Allen esteve no centro de sérias alegações que geraram intenso debate e polêmica em Hollywood e além. No início da década de 1990, Woody Allen enfrentou acusações de abuso sexual de sua filha adotiva, Dylan Farrow. Dylan afirmou que quando tinha 7 anos, Allen a abusou sexualmente. Essas acusações surgiram durante uma batalha de custódia altamente divulgada entre Allen e sua ex-parceira, Mia Farrow. Mia apoiou consistentemente as alegações de Dylan, afirmando que são verdadeiras e que o comportamento de Allen foi inapropriado e prejudicial. Allen sempre negou essas alegações, afirmando que o relacionamento deles era totalmente apropriado e que as afirmações de Dylan são infundadas. Ao longo dos anos, essa controvérsia ressurgiu várias vezes, especialmente à luz do movimento Me Too, que trouxe atenção renovada para questões de má conduta sexual na indústria do entretenimento. As alegações contra Woody Allen tiveram repercussões significativas para sua carreira e legado. Enquanto ele continuou a fazer filmes após as acusações iniciais, a sombra dessas alegações permaneceu. Alguns atores e profissionais da indústria se distanciaram de Allen, e há um debate contínuo sobre separar o artista da arte. Nos últimos anos, especialmente com o surgimento do movimento Me Too, houve um aumento no escrutínio sobre o comportamento passado de Allen. Documentários, entrevistas e artigos analisaram mais profundamente as acusações, reacendendo discussões sobre sua conduta pessoal e seu impacto no trabalho e nas pessoas ao seu redor. Embora Woody Allen não tenha sido acusado criminalmente em relação a essas alegações, as acusações têm sido alvo de atenção legal e midiática por décadas. Várias investigações foram conduzidas, mas nenhuma acusação foi apresentada contra ele. A complexidade do caso, combinada com a passagem do tempo, tornou-o um problema desafiador e sensível de tratar conclusivamente. Roscoe Fatty Conklin. Roscoe Fatty Conklin foi um ator de cinema mudo e comediante que teve uma carreira de sucesso no início do século XX. No entanto, sua vida pessoal foi manchada por várias acusações de agressão sexual. Várias ex-atrizes e colegas mulheres acusaram Conklin de avanços inadequados e comportamento coercitivo. Essas alegações retratam um homem que abusou de sua posição de poder para explorar mulheres mais jovens e menos estabelecidas na indústria. Apesar da gravidade dessas acusações, há documentação limitada ou processos legais para substanciá-las. Muito do que se sabe vem de testemunhos pessoais e relatos retrospectivos, que destacam os desafios que as mulheres enfrentavam ao se manifestar contra figuras poderosas em Hollywood naquela época. Gary Cooper. Gary Cooper, um ator lendário conhecido por seus papéis em clássicos como High Noon e Sargento York, também foi implicado em alegações de coerção sexual. Diversas mulheres que trabalharam com Cooper compartilharam histórias sugerindo que ele usava sua fama e influência para pressioná-las em situações desconfortáveis. Esses relatos descrevem casos em que Cooper supostamente usou seu status para obter conformidade, criando um ambiente onde as mulheres sentiram que tinham pouca escolha, a não ser ceder às suas exigências. Enquanto Cooper mantinha uma imagem pública de herói americano por excelência, esses relatos pessoais revelam um lado mais preocupante, destacando as dinâmicas de poder muitas vezes ocultas que existiam nos bastidores de Hollywood.
Spencer Tracy. Spencer Tracy, outra figura imponente no Hollywood clássico, foi associado a um histórico documentado de assédio sexual. Apesar de seu imenso talento e sucesso, a conduta pessoal de Tracy foi alvo de escrutínio. Várias mulheres que interagiram com Tracy relataram experiências de avanços indesejados e comportamento inapropriado. Esses relatos sugerem que Tracy, assim como alguns de seus contemporâneos, pode ter explorado sua posição para exercer controle sobre colegas e atrizes. Biografias e memórias de pessoas que conheceram Tracy pessoalmente detalham instâncias em que seu comportamento criou uma atmosfera intimidante e desconfortável. Essas histórias contribuem para uma compreensão mais abrangente do legado de Tracy, equilibrando suas realizações profissionais com suas falhas pessoais. Jack Nicholson. Jack Nicholson é indiscutivelmente um dos atores mais celebrados de Hollywood, conhecido por suas performances versáteis em clássicos como Um Estranho no Ninho, O Iluminado e Melhor é Impossível. No entanto, ao lado de sua aclamação profissional, a vida pessoal de Nicholson tem sido alvo de escrutínio e controvérsia, particularmente em relação a alegações de comportamento sexual agressivo. Uma das alegações mais notáveis vem da atriz Angelica Houston. Em suas memórias, A Story Lately Told, Houston relata um incidente dos anos 1970, quando ela era uma estrela em ascensão em Hollywood. Ela descreve um encontro com Nicholson que ela caracteriza como sexualmente agressivo e coercitivo. Segundo Houston, Nicholson fez avanços indesejados que a deixaram sentindo-se desconfortável e impotente. Este relato acrescenta a um padrão de comportamento relatado por outras atrizes que trabalharam com Nicholson ao longo dos anos. Além do relato de Houston, houve vários rumores e relatos não verificados sugerindo que o comportamento de Nicholson em relação às mulheres, dentro e fora do set, tem sido problemático. Alguns colegas de elenco e insiders da indústria insinuaram uma cultura de intimidação e conduta inapropriada, embora incidentes específicos frequentemente não sejam documentados ou confirmados publicamente. Esses rumores contribuem para uma narrativa mais ampla sobre os desafios que as mulheres enfrentam na indústria do entretenimento, especialmente ao lidar com figuras poderosas e influentes como Nicholson. Marlon Brando. Marlon Brando, uma figura icônica em Hollywood, é celebrado por suas atuações inovadoras em filmes como Uma Rua Chamada Pecado, Sindicato de Ladrões e O Poderoso Chefão. Apesar do seu sucesso profissional, a vida pessoal de Brando tem sido manchada por relatos de coerção sexual e comportamento inadequado, pintando um quadro mais perturbador do ator reverenciado. Várias mulheres próximas a Brando se manifestaram com alegações descrevendo seu comportamento como manipulador e coercivo. Uma figura proeminente é Maria Schneider, que contracenou com Brando em Último Tango em Paris. Schneider falou sobre o ambiente intenso e emocionalmente desgastante no set, onde os métodos de Brando a levaram a extremos emocionais e físicos desconfortáveis. Embora não seja explicitamente rotulado como coerção sexual, as dinâmicas descritas sugerem um uso indevido de poder e influência. Biógrafos e historiadores de cinema também investigaram as interações pessoais de Brando, destacando casos onde sua dominância e necessidade de controle podem ter ultrapassado limites éticos. Esses relatos frequentemente citam seus relacionamentos com atrizes e parceiras, observando padrões de comportamento que se alinham com táticas coercitivas. No entanto, muitos desses relatos permanecem anedóticos, sem confirmação oficial ou documentação legal. Ao contrário de alguns de seus contemporâneos, a reputação de Brando foi um tanto isolada dessas acusações, talvez devido à época em que ele alcançou fama e ao contexto cultural em torno de sua vida pessoal. No entanto, os relatos contribuem para uma compreensão mais matizada de seu caráter, desafiando a imagem unicamente heróica, frequentemente retratada na mídia e no discurso público. Harvey Weinstein. Antes um poderoso produtor por trás de sucessos como Pulp Fiction e Shakespeare in Love, Harvey Weinstein foi considerado predador. Além de seu sucesso, Weinstein se tornou o rosto do movimento de Me Too quando inúmeras mulheres vieram a público com histórias de assédio e abuso que se estendem por décadas. Seu comportamento mostrou quão profundamente a exploração está enraizada na cultura de Hollywood. Weinstein cofundou a Miramax Films e, mais tarde, a The Weinstein Company, usando seu charme e influência para controlar carreiras e vidas. Mulheres como Ashley Judd e Rose McGowan compartilharam histórias pessoais de como Weinstein ultrapassou limites, fazendo avanços indesejados e usando seu poder para intimidar. Os relatos corajosos de Rose McGowan, em particular, inspiraram muitas outras a se manifestarem, rompendo o silêncio mantido por tanto tempo.
O ponto de virada veio quando o tweet viral, Mar Me Too de Alyssa Milano, encorajou milhões a compartilharem suas experiências. De repente, Weinstein estava sob intensa escrutínio. Em 2018, ele foi preso e acusado de estupro e agressão sexual. Em 2020, foi condenado e sentenciado a 23 anos de prisão. A queda de Weinstein não apenas pôs fim ao seu reinado, mas também iniciou uma conversa global sobre poder, consentimento e a necessidade urgente de mudança na indústria do entretenimento. Sua história é um lembrete poderoso de que ninguém está acima da responsabilidade. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, uma das atrizes mais celebradas da história, não era uma predadora, mas uma vítima que ousou expor as verdades desagradáveis de Hollywood. Por trás de seu sorriso deslumbrante e status icônico, estava uma mulher que suportou a natureza sombria e predatória da indústria. Em suas memórias francas, Monroe não mediu palavras ao descrever Hollywood como um bordel lotado, um carrossel com camas para cavalos. Mas ela revelou que sobreviveu em um ambiente repleto de mentirosos e trapaceiros, onde a exploração era o preço de entrada para muitos jovens esperançosos. Monroe foi submetida a comportamentos predatórios implacáveis durante toda a sua carreira. Na MGM, seus agentes a tratavam como pouco mais que uma mercadoria, controlando todos os aspectos de sua vida, desde sua agenda de trabalho até suas escolhas pessoais. Executivos do estúdio como Louis B. Mayer e Daryl F. Zanuck pairavam sobre sua carreira inicial, usando seu poder para obter conformidade de atrizes desesperadas por sucesso. Monroe estava bem ciente da cultura do casting coach e testemunhou como mulheres eram sistematicamente exploradas por homens no poder. Um incidente particularmente angustiante que Monroe recordou envolveu Harry Cohn, o notório chefe da Columbia Pictures. Cohn, infame por usar sua posição para forçar atrizes a situações comprometedoras, propôs a Monroe sob o pretexto de oferecer uma oportunidade que faria sua carreira. Recusando-se a ceder às suas exigências, ela se afastou, sacrificando o potencial estrelato no estúdio.